Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, Pastor Jefferson Santos, e nós que formamos a comunidade cristã Casa da Noiva. Temos a alegria de compartilhar com você do nosso Minutos com Cristo e é uma bênção estarmos juntos na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus por você que tem sempre acompanhado as lives e tem estado conosco todo dia, e eu espero que esses minutos que estaremos aqui seja de grande bênção e edificação para o seu coração e para a sua vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças pelo privilégio e alegria de estarmos juntos aqui, e eu quero te pedir neste momento, uma vez mais, que tu se faças presente no nosso meio, fazendo com que o nosso coração, Senhor, mais uma vez seja alcançado pela tua graça, pela tua palavra e pela tua bondade. Assume o lugar que é teu, porque sem ti nada podemos fazer. Fala nesta manhã, toca nesta manhã, renova nesta manhã, age nesta manhã, realiza todo o teu plano e a tua vontade sobre as nossas vidas nesta manhã. Que o nosso coração, Senhor, seja alcançado em graça e pela graça do Senhor, mais uma vez, de modo que cada um, Senhor, como disse Paulo a Timóteo, seja fortificado nesta graça, que o Senhor possa, em nome de Jesus, alcançar a mente, a visão e o coração dos teus filhos, fazendo-os crescer para a glória do teu nome naquilo que é o teu propósito. Eu te peço que seja assim, em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao nome de aqueles que desejarem, quiserem também estar conosco, orando à noite e juntos intercedendo uns pelos outros em um tempo de comunhão, em um tempo de crescimento e em um tempo de bênçãos que o Senhor há de nos proporcionar. Se você deseja participar, é só você baixar o aplicativo Zoom, fazer a sua inscrição gratuitamente no aplicativo Zoom e pegar o link, né, de acesso para poder estar participando desse momento, que eu tenho certeza que será também de grande bênção, como já tem sido nas duas últimas terça-feiras que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas eu quero nesse momento já ir direto à palavra de Deus. Nós já oramos aqui e eu quero ler Malaquias, capítulo de número 2, é o livro que nós estamos estudando. Ontem fizemos uma introdução e também uma exposição aí rápida, prática, do capítulo 1, e há tantas coisas que se precisariam dizer com base no capítulo 1, mas como o nosso objetivo aqui é fazer com que a gente tenha apenas uma aproximação do livro e possa conhecê-lo, de modo que possamos extrair dele uma mensagem prática, devocional e diária para a nossa vida, eu estou fazendo essa caminhada aqui de forma mais rápida com vocês para que a gente possa, né, essa semana ainda, estarmos concluindo o trabalho de meditação e reflexão a partir do livro de Malaquias e com base no livro do profeta Malaquias. Eu já disse a vocês ontem que Malaquias ele é um profeta pós-exílico e há grandes questionamentos com relação à pessoa de Malaquias, mas alguns dos questionamentos que são apresentados, eles têm a ver, primeiro, com a identidade do profeta. Segundo, tem a ver com o tempo em que o profeta ele atua. E eu tenho dito que Malaquias, perdão, ele aparece quando Zacarias e Ageu eles saem de cena, assim também como as figuras que estão ligadas à reconstrução de Jerusalém
e a reforma naquilo que se diz culto a Deus, que são as figuras de Neemias e de Esdras, uma vez que esses nomes são nomes que aparecem nesse tempo de regresso do povo judeu à Terra Santa, ao mesmo tempo que eles regressam para essa ligação com o culto ligado a um espaço, a um ambiente, a um local. Isso porque, na visão deles, tudo que eles vão fazer aqui no processo de reconstrução do templo nos dias de Ageu e Zacarias está ligado à memória que eles têm de manifestações de Deus, desde o tabernáculo chamado Éden, desde o tabernáculo de Moisés, desde o templo de Salomão, desde o tabernáculo de Davi, desde o templo de Salomão, enfim. Então, por causa dessas memórias, essa ideia de o lugar em si, ela ganha na vida desses que voltam do cativeiro um significado. E isso faz com que eles, inclusive, repreendidos por Ageu e chamados à esperança também por Ageu, eles digam que aquilo que eles estão construindo sob a liderança de Zorobabel, aquilo não é nada diante daquilo que Salomão havia feito no passado. E Deus vem para dizer a eles que o que traz sentido ao lugar, assim como as vidas, é a sua glória, e por isso ele diz que a glória que viria depois, ela seria maior do que a glória que foi manifesta antes. Quando Malaquias surge, há esses questionamentos ligados, a princípio, à sua identidade, porque há aqueles que pensam que o nome Malaquias é apenas um pseudônimo, mas na verdade nós temos essa certeza de que Malaquias é o nome deste profeta, ainda que alguns pais da igreja e outros mais tenham questionado nessa questão do nome Malaquias, uma vez que o nome de Malaquias significa o meu mensageiro, ou aquele que é mensageiro de Deus, se acredita, principalmente olhando para a Septuaginta, que o nome dele não seria justamente esse, o mensageiro de Deus, mas teria um outro nome. Porém, nós, a partir daquilo que temos lido, pesquisado, estudado ao longo de anos, e ao mesmo tempo também tendo contato com grandes e profundos teólogos, nós chegamos à conclusão, e essa é a nossa convicção, de que Malaquias ele tem esse nome justamente porque ele é o último dos profetas e é como se os próprios pais de Malaquias eles já tivessem uma noção de que eles precisavam colocar a vida de Malaquias nas mãos de Deus. Por quê? Porque Malaquias vai ser aquele que, como voz profética no Antigo Testamento, ele é o último dos profetas. E há aqueles que, quando citam Malaquias, dizem que ele é a voz antes do silêncio de Deus, mostrando que o período que se inicia quando Malaquias cala é um período de 400 anos de silêncio, até que João Batista venha a se erguer. Então ele aparece aí como o último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista, que aparece no Novo Testamento, seria o último dos profetas, pensando nessa ligação, né, que há entre o Antigo e o Novo Testamento, uma vez que João Batista anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, quando a gente pensa em Malaquias e pensa na identidade dele, nós estamos também, como eu disse, considerando aqui o tempo em que ele profetiza. A profecia de Zacarias ela não é uma profecia aqui datada, mas nós percebemos que algumas coisas do que está acontecendo aqui revela que depois do templo reconstruído
e de um tempo passado, o coração das pessoas que estão ali começa a esfriar. E há uma crise espiritual muito grande estabelecida nesses dias de Zacarias ou de Malaquias, uma vez que Zacarias também, eu cito muito ele, porque ele é um reformador espiritual. E parece que quando a chama de Zacarias se apaga e surge Malaquias aqui na história, ele vem para dar um grito e dizer às pessoas que aquela chama que foi acesa depois do processo de exílio ou de cativeiro, ela deveria ser reavivada, ser acendida novamente no coração do povo. E eu penso que até ele poderia apontar e dizer, olha, ou lembrem do que Ageu diz, lembrem do que Zacarias diz, porque eram aqueles que o ministério profético estava ainda muito presente, muito ligado à vida do Malaquias. Então ele surge nesse momento e nesse tempo de esfriamento para dar um grito aos ouvidos do povo. Eu digo sempre dar um grito, porque quando se fala de um profeta, nós estamos pensando aqui numa figura cuja a expressão original ela traz o sentido de aquele que bate sobre as águas, aquele que agita as águas, aquele que sacode as águas. E essa ideia que se tem do profeta é aquele que não deixa as águas paradas, as vidas quietas, paradas, acomodadas e acostumadas com a realidade de vida espiritual que se tem. Mas ele sempre está, eu diria, como um alfinete de Deus, despertando as pessoas para que elas voltem o olhar para cima e digam a Deus, Deus, eu entendo a tua mensagem, eu quero estar perto do Senhor e glorificar o teu nome através da minha vida. E é um grande desafio para o coração de quem quer que seja que esteja ligado a essa missão, principalmente nos dias de Malaquias. Se os dias de Ageu foram dias difíceis, porque eram dias pós-cativeiro, se os dias de Zacarias foram dias difíceis, e Deus precisou dar ao profeta 8 visões numa noite, nos dias de Malaquias a coisa ainda estava bem mais difícil. Porque se nos dias de Zacarias você tinha um sacerdote que estava ali ligado a Deus, e aparece no capítulo 3 com as vestes sujas e o Senhor mudando as vestes dele, aqui você já tem um período mais complicado. Porque aqui você não tem um sacerdote com problemas. Você não tem aqui um crente com problemas. Você não tem aqui uma pessoa que surja, que apareça nessa história com problemas. Você tem uma nação com problemas. E mais do que uma nação. Você tem o povo de Deus com problemas. E mais do que o povo de Deus. Você tem uma liderança representada aqui justamente por aqueles que vão ser apresentados no capítulo 2, que são os sacerdotes, com problemas. E quando a gente está falando desse momento em que Malaquias está atuando, e vemos esse quadro triste, que é um quadro onde Deus olha para o seu povo, no capítulo 1, e tem que provar o seu amor por eles. Haja visto o próprio Deus dizer, eu vos amei, e dizer para eles, e vocês dizem, em que tu nos tem amado? E Deus vai provar o amor dele para com este povo, dando a este povo acesso ao seu coração, dando a este povo acesso ao seu altar, dando a este povo acesso ao seu perdão, à sua misericórdia e a uma palavra de esperança. Tudo está no capítulo 1. Então, quando você olha para essa realidade, para esse momento,
em que Deus tem que provar o seu amor, é porque a crise espiritual estava muito grande. E o que há aqui na boca do profeta é um grito por avivamento. Mas esse grito por avivamento é um grito que vai estar alicerçado, primeiro, em um verdadeiro confronto através da mensagem que será compartilhada. E esse confronto tem por interesse levar o povo à conscientização de que eles se desligaram de Deus. Ao mesmo tempo, nós temos neste grito aqui uma segunda coisa importante, que é o fato de que o coração das pessoas vai ser convidado a entrar por uma porta de misericórdia que está aberta. E essa porta de misericórdia, ela é acessada através da volta do coração para Deus e do arrependimento do coração do povo de Deus. Então, o grito de Malaquias é um grito ao arrependimento. Ele está chamando essas pessoas ao arrependimento. É o arrepender-se com sinceridade e pureza de coração que levaria esse povo a se reconectar com Deus. Por quê? Porque o Senhor diz, olha, vem sobre vós um juízo. E ele fala aqui de maldições, ou de maldição que seria manifesta na desobediência do povo. Isto levando em consideração o que já havia sido dito lá no livro de Deuteronômio, como também algumas coisas que foram afirmadas lá em Levítico. Depois você, querendo pesquisar ou ler esses dois livros, vai ser muito importante também para a sua vida. Então, havia um grito que pela desobediência a maldição se manifestaria. Ao mesmo tempo que pela obediência, para eles haveria uma grande esperança. E o desejo de Deus não era levar esse povo a punições, a sentenças, a novos tempos de cativeiro. Mas o desejo de Deus era receber o arrependimento deles. Só que como Deus ia receber esse arrependimento? Se a crise instalada na vida destas pessoas estava ligado primeiro a uma nação, segundo a um povo, mas a um povo específico, e eu falo ao povo quanto a todas as práticas, porque havia uma decisão que foi tomada no coração entre viver muitos dias do Antigo Testamento com o coração dividido entre Deus e outros deuses, mas entre a nação propriamente dita, com tudo que ela carrega consigo, e o povo de forma específica com tudo que eles carregam com relação à sua vida espiritual, estava a figura dos sacerdotes. E nesse capítulo de número 2, o grito de Deus é um grito para a nação, é um grito para o povo, mas ao mesmo tempo também é um grito para os sacerdotes deste tempo. Por quê? Porque tal qual se tornou o coração dos sacerdotes, tal qual era o coração do povo. E a grande pergunta que fica é: por que esses sacerdotes eles vivem um declínio? E eu, lendo o livro de Malaquias e lembrando de tudo o que já aconteceu em dias do Antigo Testamento, que eu já tive a oportunidade de ler inúmeras vezes, me veio uma questão ao coração. É que muito do que os sacerdotes são tem a ver com a atitude do próprio povo. Do mesmo jeito também que tudo que o povo é tem a ver com a atitude dos sacerdotes. E a grande questão é: por que isso? Porque tanto o povo é tirado do coração de Deus,
por meio de sacerdotes, como também os sacerdotes são tirados do meio do povo para viverem aquilo que Deus propôs e projetou para a vida deles. Então, quando eu estou falando sobre isso aqui, eu quero que você entenda com todo o seu coração que esse momento, essa situação e o que aqui é apresentado gera um choque muito grande nesse capítulo de número 2. Porque se Deus veio falando com o povo sobre a descrença desse povo, sobre a resistência desse povo e sobre a displicência desse povo no capítulo 1 com relação àquilo que eles ofereciam como culto a Deus, Deus olha e diz: os sacerdotes são também responsáveis por isso. Só que a corrupção sacerdotal aqui, ela é uma corrupção que começa pelo povo, por incrível que pareça, gente. Esse declínio, essa decadência espiritual, que inclusive é uma realidade entre as nações do mundo e é uma realidade no nosso meio brasileiro. Mas essa decadência espiritual, esse declínio espiritual, ele passa a ser uma realidade porque as pessoas começam, por meio de coisas simples, a impulsionar o coração desses sacerdotes para o que não glorifica a Deus. E quais eram uma essas coisas simples? Eu não vou citar aqui várias, vou citar apenas uma. As pessoas haviam deixado de dizimar ou deixado de contribuir com a obra de Deus aqui. É impossível falar de Malaquias sem tocar neste ponto daquilo que tem a ver com a oferta, com a entrega, com aquilo que se faz. Eu mostrei ontem aqui no capítulo 1, embora o propósito de estudarmos esse livro não tenha a ver com isso, até porque o nosso coração é um coração ligado ao Senhor. E aqui não há nenhuma manipulação e nenhum desejo de nada, a não ser que você sinta-se parte daquilo que o Senhor está fazendo através desse trabalho. Mas quanto ao que eu estou ensinando aqui, não há interesse nenhum em convencer você a fazer isso ou fazer aquilo, não. O convite meu aqui é para que você viva uma renovação espiritual, viva um avivamento, viva algo realmente glorioso e poderoso de Deus na sua vida espiritual. Só que para isso, a gente precisa falar da realidade que leva à decadência e ao declínio espiritual dessas pessoas que estão envolvidas aqui. Os sacerdotes não viram mais o povo levando, na sua grande maioria, o seu dízimo, a sua entrega, a sua oferta para o altar de Deus. E o que é que isso gerou? Isso gerou no coração desses sacerdotes, primeiro, uma tristeza muito grande. Porque a partir do livro de Levítico, nós percebemos muito bem. E também no livro de Números, no capítulo de número 1, lá quando o Senhor separa guerreiros para o seu exército, e ele diz que a tribo de Levi não entraria, ele separou a tribo de Levi para o seu altar. E quando Deus separa essa tribo para o seu altar, ele diz que aquilo que vai sustentar a família dessa tribo, o que vai cooperar com essa tribo, o que vai vestir essa tribo, o que vai fazer com que essa tribo tenha suficiência, gente, não tem nada mais, nada menos, não seria nada mais, nada menos do que aquilo que viria como contribuição carinhosa do coração das pessoas. E quando eu falo das pessoas aqui, eu preciso levar profundamente em consideração essa verdade bíblica, porque eu estou falando aqui de pessoas que compunham as tribos de Israel.
Haja visto Deus ter separado homens e homens e homens e homens para para compor o exército do seu povo. Mas os levitas ele separou para o altar. E aquilo que alimentava, aquilo que sustentava, aquilo que supria, aquilo que fazia com que as contas deles fossem pagas, vinha das mãos das demais tribos. E essas tribos contribuiriam, cooperariam, ajudariam, auxiliariam com muita alegria para que eles estivessem bem. É claro que Deus havia dado sinais de que era com aquele sacerdócio. Inclusive, gente que foi brincar com o fogo do altar acabou morrendo. Isso aconteceu lá em Levítico, capítulo de número 10. Outros mais que vão surgindo na história e tomam um determinado posicionamento com relação às coisas de Deus, de brincar com isso, eles morrem. A Bíblia diz que Deus buscava ocasião para matá-los. Eu estou falando dos filhos de Eli, sim, aquele sacerdote dos dias do profeta Samuel. Samuel cresceu ali junto dele também. Deus buscava ocasião para matá-los e permitiu que eles viessem a tombar e morrer. E quando Eli ouviu sobre isso, diz a Bíblia que ele caiu da cadeira. Tamanha era a seriedade da escolha de Deus na vida dos sacerdotes. Como se não bastasse, eles carregavam, em segundo lugar, um grande privilégio. Era o privilégio de entrar na presença de Deus e conviver com o santuário de Deus e honrar a Deus cuidando do seu santuário, mas muito mais do que isso, era se preparar para o Yom Kippur, o dia do perdão. E Levítico, se não me falha a memória, no capítulo 16, fala muito bem sobre isso, porque eles se colocavam entre Deus e o povo como um mediador. Eu estou me referindo inclusive a Arão, porque os seus filhos cooperavam com ele, mas ele é quem entrava lá no Santíssimo Lugar para apresentar a Deus daquilo que foi sacrificado lá fora, para que Deus pudesse ser glorificado. Mas terceiro, quando a gente fala dos sacerdotes que eram separados para serem abençoados, beneficiados, favorecidos pelo carinho, pelo zelo, pelo amor das pessoas que contribuíam com eles, nós estamos falando de um grupo de pessoas que Deus havia estabelecido para eles um padrão. Esse padrão é um padrão de vida, mas esse padrão também é um padrão ligado à sua prática diária de culto. E se você olhar para Êxodo, ou estudar Êxodo, capítulo de número 28, e fizer uma leitura ali de Êxodo capítulo 28 e o capítulo 29, você vai ver que Deus estabeleceu esse sacerdócio como sacerdócio padrão. Eu já falei um pouco sobre isso aqui quando nós estudamos, penso que em 2020, 2021, enfim, foi ainda no período da pandemia, nós estudamos aqui sobre a genealogia sacerdotal. É um assunto pouco falado nas igrejas, é algo que quase sempre ninguém dá uma mais profunda atenção. Mas é importantíssimo o assunto, porque tem a ver com o sacerdócio estabelecido na Bíblia e o sacerdócio que nós carregamos a partir de Cristo Jesus. E eu falei aqui sobre o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio que vem antes de qualquer outro sacerdócio, porque é um sacerdócio estabelecido no secreto conselho de Deus, na eternidade. Ao mesmo tempo falei sobre o sacerdócio que nós chamamos de sacerdócio independente. E esse é apresentado, se não me falha a memória, lá em Gênesis capítulo 14, quando aparece junto a Abraão a figura de Melquisedeque, aquele que surge
e que é citado em Hebreus capítulo 7, por exemplo, como aquele que tem um sacerdócio, mas não tinha pai. E não é que ele não teve, não é? É que não havia um registro do nome e tudo mais. De modo que diz sem pai, sem mãe. Isso mostrando que o sacerdócio dele não era fruto de um apadrinhamento. Que o sacerdócio dele não tinha a ver com a paternidade. Era um sacerdócio independente, fora daquilo que se entenderia como um sacerdócio ligado aos costumes de época. Era um sacerdócio diferenciado. E era um sacerdócio que estava ligado a um reinado, porque ele é rei e sacerdote. Mostrando claramente que esse sacerdócio independente, ele revelaria muitas características do sacerdócio que nós herdaríamos em Cristo. Tá? Mas isso é um outro ponto. Dentro da genealogia sacerdotal, nós compreendemos muito bem que Deus estabelece esses sacerdócios, tanto o sacerdócio eterno como o sacerdócio independente, para mostrar claramente que eles são diferentes daquele sacerdócio ligado ao tabernáculo de Moisés, que era um sacerdócio, como eu disse, padrão ou padronizado. Deus tem todo o interesse em fazer com que as pessoas que estão acompanhando a vivência de Arão como sacerdote olhe para as vestimentas dele. Olhe para o peitoral de juízo que ele carrega. Olhe para as coisas que ele vem trazendo e carregando com ele. Eu estou falando isso aqui porque quando a gente volta a olhar para essa genealogia sacerdotal, a gente compreende muito bem do que acontece aqui em Malaquias. Porque essa genealogia sacerdotal, que está aí apoiada no sacerdócio padrão, que é o sacerdócio de Arão, ou padronizado, que está apoiada no sacerdócio independente, que é o sacerdócio também de Melquisedeque, inclusive tem 3 versículos aí, se não me falha a memória, enfim, 3, 4 versículos que cita muito bem, e se não me falha a memória aqui, porque a gente já vai, não é, também lidando aí com tanta informação que às vezes acaba esquecendo aqui um ponto ou outro, mas o Salmo de número 110, se não me falha a memória, é um desses salmos que cita esse sacerdócio independente em Hebreus capítulo de número 7. Mas terceiro, o sacerdócio eterno, que é o sacerdócio de Cristo e que será compartilhado com o meu coração, será compartilhado com o seu coração, será compartilhado com o nosso coração. E por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente fala desse sacerdócio, quando a gente fala desse sacerdócio eterno, estou falando do sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio que me alcança e lhe alcança. Apocalipse, por exemplo, no capítulo de número 1, o verso de número 6, diz que ele nos fez reis e sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que ele nos fez geração sacerdotal. Nós somos aqueles que herdamos de Cristo esse sacerdócio. E se você ler os evangelhos, você vai perceber, eu já estudei isso aqui com vocês em outro momento, só estou aqui relembrando. Mas, se você estudar os evangelhos, você vai ver Jesus sendo chamado de profeta, de mestre. Mas a expressão sacerdote não aparece para ele, porque o sacerdócio dele é um sacerdócio para além deste tempo.
ou seja, é um sacerdócio ligado ao Kairós de Deus e não ao Cronos. Mas quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla dos vestidos de Jesus, ela está declarando que ele é um sacerdote, por causa das suas vestimentas e do que flui como cura para a vida dela a partir do toque que ela deu, e não somente isso, porque diz a Bíblia também que Jesus liberou perdão para ela. O sacerdote é um mediador. Paulo diz em Timóteo que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Agora, quando eu falo dos evangelhos não citando Jesus assim como um sacerdote, não estou dizendo que não há ali uma menção, às vezes uma menção, como eu acabei de mostrar com relação à mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque nós temos uma oração que faz uma diferença gigantesca do ponto de vista dessa genealogia sacerdotal. E que oração é essa? A oração chamada de oração sacerdotal, que está em João capítulo 17. Eu não vou aqui analisar, mostrar detalhes, mas leia depois. Leia a sua Bíblia. Então, quando eu estou falando dessa genealogia sacerdotal, eu estou pensando justamente nesse sacerdócio independente, nesse sacerdócio eterno de Cristo, mas aqui, com base em Malaquias capítulo 2, eu estou pensando no sacerdócio padronizado, porque é um sacerdócio que tem uma responsabilidade com a estrutura do tabernáculo, é um sacerdócio que tem responsabilidade com a mobília do tabernáculo, é um sacerdócio que tem responsabilidade com o sacrifício apresentado no altar de Deus, no tabernáculo. É um sacerdócio que tem todo um ritual, todo um padrão para se chegar na presença de Deus lá no Santíssimo Lugar, passando pelo átrio, pelo lugar santo até o Santo dos Santos. É um sacerdócio que tem que cruzar o altar do sacrifício, a pia, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, cruzar o véu até chegar aonde a face se revela. Então eu estou falando de um sacerdócio que me chama a atenção. Porque é um sacerdócio que Deus diz, eu quero que se vista desse jeito. Eu quero que ande desse jeito. Eu quero que fale desse jeito. Eu quero que se mova desse jeito. Eu quero que viva desse jeito. E quanto ao viver, eu já disse. O que leva os sacerdotes aqui a uma grande corrupção começa no coração do próprio povo, porque o povo, na medida que fizeram o que fizeram aqui, eles corromperam os sacerdotes. Os sacerdotes passaram a fazer com que algumas alianças fossem estabelecidas e começasse a copiar o padrão de outras nações, corrompidas, comprometidas com qualquer outra coisa menos com Deus. E o que é que o povo fez? Para aqueles que vão chegando, para poder você entender o que a gente vai ler, estamos no livro de Malaquias, dando continuidade a essa exposição de Malaquias, e estamos pensando o que levou esses sacerdotes a viver essa corrupção tão profunda. E por que a mensagem de Deus é uma mensagem confrontante ao coração da nação, ao coração do povo e, consequentemente, ao coração desses sacerdotes e vice-versa? Porque houve aqui todo um declínio, uma decadência espiritual. Por que houve isso? Porque o povo começou, entre outras coisas, a decidir no coração não contribuir, não dizimar. E eu já disse aqui que nós não temos nenhuma pretensão com esse ensino e com essa mensagem de convencer ninguém a nada, só quero que você perceba o quanto Deus está querendo nos chamar para viver uma renovação espiritual nesse tempo. Porque a crise ou a decadência espiritual estabelecida nos dias de Malaquias, ela é a decadência dos dias que nós estamos vivendo. Porque se nós temos, a princípio, no capítulo 1 de Malaquias,
Deus gritando com relação ao culto e provando o amor dele para com as pessoas, exigindo delas o que ele merece receber, dizendo a elas que ele é pai, e se todo pai tem sua honra, que ele é senhor, e se todo senhor dos servos tem sua honra, ele merece receber a honra dele. Se neste capítulo 1 nós temos o grito de Deus com relação a isso, no capítulo 2, Deus está gritando aos sacerdotes, dizendo: eu estou com saudade do tempo que vocês estavam comigo de verdade no altar. Então essa genealogia sacerdotal nos ajuda a compreender. Porque, como eu disse, Números capítulo 1, se você ler, Deus separou os guerreiros do exército do sacerdócio e fez com que todo mundo entendesse que Moisés não deveria separar os de Levi para guerreiros, mas para o altar de Deus, porque Deus havia escolhido eles para cuidarem do altar. E é dito, inclusive lá no capítulo 21 de Josué, que esses sacerdotes eles viveriam daquilo que das tribos fluiria para eles, e as tribos ofertariam, ajudariam, cooperariam com o seu melhor para que eles não tivessem falta de nada. E se esse sacerdócio padrão ele tem por alicerce a roupa, a forma de se comportar, a forma de sacrificar, e tudo isso eu recomendo, se você nunca leu o livro de Deuteronômio, ou de Deuteronômio e também o livro de Levítico, você precisa ler. Primeiro porque você precisa acompanhar toda a trajetória do povo pelo deserto, compreendendo a partir de Deuteronômio o porquê que Deus vai manifestar tanto cuidado com esse povo. E qual o objetivo de Deus em conduzi-los detalhe por detalhe, trazendo a eles instrução, orientação, trazendo lei, enfim. Ao mesmo tempo, quando você lê Levítico, você vai perceber o porquê que Deus levanta os sacerdotes. No meio desse trajeto, dessa trajetória do povo pelo deserto até a terra prometida. Por que Deus levanta esses sacerdotes? Se você ler Levítico, você vai entender o porquê que Deus ele traz uma série de orientações e de regras com relação ao culto. E compreendendo o livro de Levítico, você vai entender muito do culto que Deus está esperando que nós ofertemos, porque isso está ligado ao capítulo 1 de Malaquias. Agora vamos ler o capítulo 2 e eu já quero encerrar aqui, porque eu já fiz aqui uma introdução, já estou falando praticamente tudo, né, daquilo que está dentro dos primeiros versículos desse capítulo 2. Então vamos lá. Capítulo 2 de Malaquias diz: portanto, esta ordenança é contra vós, ó sacerdotes. Se não escutardes e se não propuserdes em vosso coração dar glória a meu nome, declara Yahvé dos exércitos, mandarei contra vós maldições, e amaldiçoarei vossas bendições, por não aplicardes isto no vosso coração. Eis que eu repreenderei a descendência da terra, espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco sobre vossas festas, e vós sereis levado com ela. Então sabereis que eu vos enviei esta ordenança para que seja pacto com Levi. Declara Yahvé dos exércitos. Meu pacto foi com ele, vida e paz lhe dei. Teve temor de mim e se estremecia diante do meu nome. Em sua boca esteve a lei da verdade, e não se encontrou iniquidade em seus lábios. Caminhou comigo em paz e em integridade, e fez voltar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e de sua boca consultarão a lei, porque é mensageiro de Yahvé dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar a muitos na lei,
e pervertestes o pacto de Levi, declara Yahvé dos exércitos. Também eu vos fiz desprezíveis e vis entre todo o povo, porque não guardastes seus caminhos e mostrastes parcialidade na lei. Eu vou para essa leitura aqui e amanhã a gente segue a partir do verso 10. A ideia era ler todo o capítulo, mas eu vou parar aqui. Bom, diante do que eu estou falando, do que eu estou colocando aqui, você já deve ter percebido na leitura que a gente fez, né, o que eu disse antes tem a ver com isso aqui. Deus olha e vê uma geração sacerdotal corrompida. Essa geração sacerdotal está entre o que se diz nação, colocando assim dentro, contextualizando para a gente poder assimilar melhor. Esta geração sacerdotal está entre o que se diz nação e entre o que se diz os adoradores de Deus. A nação aqui, ela é chamada para adorar? Mas ela é uma nação com sua cultura, é uma nação vivendo seu tempo, é uma nação trabalhando diariamente, é uma nação cuidando das suas economias. Pronto, mas os sacerdotes estão presentes nela. Os adoradores de Deus estão ligados àquilo que a gente, olhando para o Novo Testamento, chama de igreja. Os sacerdotes estão no meio desse povo. E eles são mediadores, intercessores, canais de Deus entre a nação e o povo de Deus, ao mesmo tempo que eles são aqueles que têm essa relação de intercessão também diante de Deus em favor daqueles que foram chamados para adorar a Deus. E eles deveriam ser uma referência para a nação, tanto quanto ser uma referência para os adoradores de Deus. E a coisa aqui fica feia, porque se você ler a partir do verso 10 em diante, você vai ver que, e também no capítulo 1 de Malaquias, você vai ver que muito do que o povo vive, eu disse anteriormente, tem a ver com o que os sacerdotes estão vivendo. Mas muito do que os sacerdotes estão vivendo é muito do que o povo vive, porque o povo corrompe eles. E por que o Senhor diz, pastor Jefferson, e não sou eu, tá? É a palavra que diz, que o povo corrompe a vida deles? Porque eles passaram a fazer aliança aqui justamente por algumas coisas que o povo deixou de fazer ou que decidiu fazer. Então eles se entregaram. Existe um momento citado lá no livro das Crônicas, e nós já passamos por esse texto aqui, é um texto assim extraordinário, impactante, mas ao mesmo tempo também muito triste, porque diz que a casa de Deus ela teve suas portas fechadas, o altar de Deus ele foi colocado nele, com outras palavras, uma placa lá proibindo o acesso dos sacerdotes, os sacrifícios foram proibidos, e aquilo que se apresentava a Deus por meio dos sacerdotes deixou de acontecer. Nos dias de Acais, se não me falha a memória. E nesses dias de Acais, a situação ficou feia, porque como os sacerdotes perderam o contato com o altar, com o sacrifício e com tudo aquilo que Deus havia ordenado lá em Levítico para que eles fizessem, eles foram sujar as vestimentas deles. E eles começaram a se entregar a um declínio e a uma decadência espiritual violenta. Mas foi uma decadência espiritual tão grande que eu penso que o próprio Deus, e eu estou usando aqui uma expressão antropomórfica, o próprio Deus virava as costas.
Até que se levantou um rei e disse, não, abre as portas de novo, limpa a casa de Deus, restaura o altar, aleluia, coloca tudo de novo no lugar, chama os sacerdotes para purificação e diz para eles que Deus está chamando eles de volta para o lugar que é deles. E a questão era que eles iam chegar dizendo, mas nós somos homens com as vestes sujas. E eles iam dizer, depois de lavados, Deus fará tudo novo em vocês. E eles voltam e a glória de Deus volta. Diz a Bíblia que houve um banquete ali fora da data. Eu preguei sobre isso aqui em outro momento. Foi uma festa da Páscoa fora. Foi um banquete, uma festa de Páscoa fora da data. Agora, quando você está diante desse capítulo 2, o que é que Deus está enxergando aqui? Ele está vendo essa geração sacerdotal com o coração totalmente corrompido. O que é que faz esses sacerdotes ficarem mal? Bom, eu penso que não é só uma decisão do coração, eu vou andar no caminho que não presta. Não. Isso começa com uma série de coisas que vai desconstruindo, até porque eles não começaram sendo isso aqui, não. Não, eles aqui não haviam começado corrompidos com tudo que está proposto todos os dias diante das pessoas, não. Não. Mas eu penso que essa indiferença do coração das pessoas com relação a eles e às suas necessidades, a ingratidão que eles conseguem enxergar e perceber que ela é uma realidade todo dia na vida dessas pessoas que não sabem o valor deles diante de Deus e nem tampouco para a vida delas. E isso aqui mexe com todo aquele que tem um coração em Deus. Eu penso que tudo isso aqui tem a ver com o fato de que eles olham para as outras nações e percebem que entre as outras nações, aqueles que são sacerdotes, porque tem sacerdotes em outras nações comprometidos com outras coisas que não tem nada a ver com Deus, mas tem sacerdotes lá e eles são extremamente valorizados, extremamente cuidados, extremamente zelados por aqueles que não conhecem a Deus lá. E eles olham para isso e dizem, será que é necessário virar alguém que não tem compromisso com Deus para ser honrado? Porque pelo que parece, e esse é o olhar, muito daquilo é o que favorece. Se você não está, se você não busca, se você não valoriza, se você não honra a Deus, parece que você tem um valor muito maior. Se você é alguém que passa horas e horas com Deus, em Deus, por Deus e para Deus, parece que não tem valor nenhum. Parece que a sua vida não significa nada. Parece que aquilo que você está fazendo é tudo em vão. Você está jogando todo o seu tempo na lata do lixo. Esse, eu penso, era o olhar desse sacerdote. O que leva eles a se perderem é olhar para essas coisas. Imagine que no livro dos Salmos, no Salmo 73, nós temos a figura de Asaf ali, um grande instrumento de Deus na área da adoração. E ele diz, os meus pés quase se desviaram do céu, do Senhor e do seu caminho, porque eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios, porque é impossível não olhar para o que acontece fora e perceber quão valorizados são os de fora e quão desvalorizados são aqueles que são de dentro. Então eles decidem permitir o coração deles se aliançarem com outras coisas
e entram num caminho de declínio e de decadência espiritual total. Deus já expôs isso aqui para quê? Para envergonhá-los? Não. Deus levanta Malaquias para fazer com que isso venha à tona nessa geração e nesse tempo, para quê? Para envergonhá-los, humilhá-los? Não. Para distratá-los? Também não. Deus faz tudo isso porque Deus está convidando eles a entrarem, como eu disse anteriormente, por uma porta de misericórdia. Deus os chama ao arrependimento. Porque a força da mensagem aqui é lindo isso, através do profeta. Não é você estar nessa condição, é Deus que quer receber o teu arrependimento. A beleza da mensagem está aqui. O impacto da mensagem está aqui, é na condição de um homem, qualquer que seja ele, estando comprometido com o que quer que seja, ele ouvir de Deus, você está declinando, mas eu quero te receber de volta. Eu quero receber o teu arrependimento. Eu quero receber tuas lágrimas, eu quero receber o teu coração. Eu quero que você volte a andar no padrão da minha genealogia sacerdotal. Eu quero que você volte a se encontrar com a minha escolha. Eu quero que você volte a se encontrar com a minha soberania. Eu quero que você volte a se encontrar com o meu propósito. Essa é a força da mensagem. Mas até que eles entendam isso, custa. Porque o profeta precisa gritar ao ouvido deles: vocês estão assim. Assim como? Primeiro, tomando atitudes com relação a Deus e a sua palavra que não deveriam tomar. E quais eram as atitudes desses sacerdotes que acabaram, inclusive, refletindo na prática de culto e de vida das pessoas? Eles estavam, a princípio, fazendo o que eles jamais deveriam fazer. E o que era, pastor? Eles estavam desprezando a verdade da palavra de Deus na vida deles. E se você atentou bem para a leitura que a gente fez, queria que você olhasse aí, no verso queria que você atentasse bem no verso de número 2 em diante. Se não escutardes, se não propuserdes em vosso coração dar glória ao meu nome, declara ao Senhor, eu mandarei contra vós algumas maldições. E veja o que diz no verso 3. Eis que eu repreenderei a descendência da terra, espalharei estercos dos vossos rostos e estercos sobre vossas festas, e vós sereis levados com ela. E a pergunta seria: Senhor, por que o Senhor está falando assim com a gente? Por que o Senhor está tratando com a gente dessa forma? Por que o Senhor está dizendo que vai lançar maldição? Por que o Senhor está dizendo aqui que vai esfregar no nosso rosto o esterco dos animais do sacrifício? Por que o Senhor está dizendo que vai nos colocar humilhados diante de Ti? E o Senhor vai dizer o porquê. É o desprezo à palavra. É o desprezo à palavra. Então diz o texto. Veja o verso 8. Mas vós vos desviastes do caminho. Fizestes a muitos tropeçar, a muitos na lei e pervertestes o pacto. O que Deus está dizendo? Vocês desprezaram a minha palavra. Então essa corrupção estava ligada, em primeiro lugar,
Há uma mudança de olhar com relação àquilo que era a verdade da palavra de Deus, desprezando ela, colocando ela abaixo de qualquer coisa. E isso significa dizer que duas coisas aconteciam. Primeiro, uma deturpação daquilo que o Senhor exigia, orientava e falava aos sacerdotes, para que eles fizessem. Estou falando dos sacerdotes. Segundo, uma rejeição àquilo que o próprio Deus havia estabelecido para que eles vivessem para chegar naquilo que Deus queria quanto ao relacionamento deles com Deus. Escute o que eu estou dizendo. Porque uma coisa era eles lerem e dizerem: eu penso de outra forma com relação a Deus. Outra coisa era irem mais longe nisso. E o que é que nós temos aqui? Era o fato deles olharem e dizer: Deus, o Senhor quer isso aqui, mas eu vou andar e fazer isso aqui. Então, na medida que eles compartilhavam, eles mostravam seu desprezo à palavra, porque ela para eles não era, vou colocar aqui com outras palavras, autoridade absoluta. Era, como já se diz hoje, mais uma verdade. E quando a palavra perde o lugar de autoridade sobre o nosso coração começa a estar vulnerável a quaisquer que sejam as outras propostas apresentadas por quem quer que seja, e é bem fácil de nós cairmos no meio desse laço do adversário. Eu não estou falando aqui de legalismo, eu não estou falando aqui de excessos religiosos. Eu estou falando aqui com relação ao que a palavra de verdade diz e ao que a palavra de verdade ensina. Era um posicionamento que eles assumiram. Vamos fazer isso aqui. A gente deixa o que Deus quer para a gente de lado. E a gente deixa aquilo que Deus estabeleceu como padrão para a gente também de lado. Tudo é desprezar a palavra. Segundo, você vai perceber que isso tem a ver com o distanciamento do coração, porque o próprio Deus diz no verso de número 8 ainda, na primeira parte, vós vos desviastes do caminho. Eles estão se distanciando e se distanciaram. E o Senhor Deus diz a eles: olha, eu estou de olho nos pés de vocês. E quando ele diz isso, eu penso que se aplica não só a obreiros, mas isso se aplica a toda uma nação e a todo um povo. Deus está de olho nos pés de todos nós. E é por isso que quando Jesus, em João capítulo 13, estava na mesa, ele saiu daquela cadeira e foi para os pés dos discípulos. Ele estava de olho nos pés dele. Disse: aqui está precisando de uma lavada. Então foi lá lavar. Ele está de olho nos pés da gente. Ele disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está de olho nos teus pés, ele está de olho nos meus pés, ele está de olho nos nossos pés. Ele sabe, disse o salmista no Salmo 139, por onde os nossos pés andam, e o salmista diz: ainda que eu vá e coloque a minha cama na beira de um abismo, tu estás lá, porque tu estás vendo. Toda a minha movimentação diária, contínua e constante, tu estás me vendo, Deus. E que bom que ele nos vê. Porque se ele não estivesse de olho em você, os seus pés já teriam caído nos laços, nas ciladas, e você já teria, quem sabe, afundado aí em alguma areia movediça dessa vida.
já teria sido, quem sabe, tragado pelos poços e as covas que foram abertas contra você. Ainda bem que Deus te vê. Deus diz, o caminho que vocês trilham é um caminho diferente. Por que Deus está dizendo vocês se desviaram do caminho? Porque Deus estabeleceu um padrão para o caminho. É Ele quem diz, houve antes disso um caminho estabelecido e houve quem andasse por esse caminho. E ele cita aqui, a começar de Arão. Está aí no verso de número 4, então sabereis que eu vos enviei esta ordenança para que seja pacto com Levi. Verso 5, meu pacto foi com ele. Vida e paz lhe dei, teve temor de mim e se estremecia diante de mim, ou seja, andava no caminho que eu propus. E você tem que ter cuidado, porque quando eu falo do desviar-se do caminho, é simplesmente permitir o coração. Não ler a palavra todo dia e não examinar a sua vida a partir da palavra e permitir que a palavra todo dia te firme na presença de Deus. Deixar de conduzir os seus passos por meio de uma vida de oração, porque as coisas básicas da vida cristã são aquelas que ainda funcionam em Deus. Você pode ter se tornado crente mais contemporâneo, mais moderno deste tempo ou pós-moderno. Mas você precisa lembrar das coisas simples que ainda são aquelas que fazem o céu trabalhar em seu favor. Orar. Jejuar na medida que se pode. Eu tenho batido esses dias nessa tecla porque eu sei que há uma necessidade da gente voltar a sermos crentes, que quando as pessoas chegam perto da gente, elas sentem a presença de Deus na nossa vida e quando a gente fala as palavras e a gente mesmo diz, eu estou sentindo, eu estou vivendo, eu estou experimentando a presença de Deus de uma forma gloriosa aqui. É claro que as coisas não se definem pelo que eu sinto. É pelo que eu creio e pelo que eu sei de Deus, mas é impossível crer, é impossível saber de Deus e não sentir o calor do seu espírito. É por isso que Moody, ele buscou isso e viveu uma transformação poderosa quando o Senhor lhe visitou. Só que isso vem com os pés na direção desse propósito de Deus para a sua vida. Quando o coração vai deixando de lado algumas coisas, nós vamos perdendo muito no reino de Deus e das coisas de Deus na nossa vida, no nosso trajeto, na nossa caminhada. E é por isso que a gente está vivendo um tempo onde há corações que estão todos os dias perdidos. Muitas vezes sem saber como achar o caminho para viver as coisas que Deus tem. Afastamento da palavra, afastamento da oração, afastamento do jejum. Afastamento do propósito de louvar a Deus todos os dias. E eu sei que é uma batalha quando você estabelece um desejo de fazer do seu dia um dia de adoração a Deus ou da sua caminhada diária durante a semana. Tem um tempo, reservando um tempo para adorar a Deus com alegria. Eu sei que é uma batalha. Andar na humildade proposta por Deus, andar em amor como Deus, o Senhor orientou, andar no temor de Deus. O verso 8 do capítulo 2, na parte A, diz, mas vós vos desviastes do caminho. E por causa disso, veja o verso 9, ele diz, também eu vos fiz desprezíveis e vis entre o povo. Desprezíveis entre o povo, Deus diz, eu fiz com que a vossa honra não fosse mais vista.
Mas em terceiro lugar, eles não só rejeitam, desprezam, colocam a palavra abaixo, eles não só afastam o coração do caminho, mas eles fazem uma terceira coisa aqui. O que é, pastor? Eles decidem caminhar sem nenhuma memória do que Deus fez no passado e do que Deus tem feito nos dias recentes da vida deles. E aí o Senhor diz, aí não. Vocês esqueceram que eu sou. É por isso que no capítulo 1, Deus diz a eles, olha, o que o povo está apresentando e o que está chegando no altar está chegando defeituoso. E eu não quero isso, eu quero excelência naquilo que se faz para mim. Porque eu sou Pai e Senhor, e se todo pai tem a sua honra e o Senhor tem a sua honra, eu quero que eles me honrem. Só que aqui os próprios sacerdotes começam a não honrar a Deus. E eu penso que é por isso que Moody diz que o problema da obra de Deus são os obreiros. São os obreiros. Há falas muito fortes de Spurgeon com relação àqueles que lideram. Principalmente quando se fala, que se percebe que o coração de um homem, ele deixou de estar em Deus para estar em quaisquer que sejam as outras coisas da vida dele. Onde você colocou o seu coração, onde nós colocamos o nosso coração. A gente com o coração em muita coisa, e por isso a gente está vivendo um tempo difícil quanto a referências dentro do Brasil. E algumas situações que estão sendo expostas daqui para frente. Ainda acontecerá muito mais coisas. Agora por quê? Porque Deus quer tratar o seu povo. O arrebatamento da igreja vem, Jesus vem. E Deus quer o nosso coração nele, para ele, andando com ele naquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas. Escute, porque vai melhorar um pouquinho. Tá? Vai melhorar, tenho certeza disso. Mas eu preciso falar essas coisas aqui com base no que o texto diz, por quê? Porque Deus está interessado em ver gente no meio disso se levantar e dizer, Deus, eu quero. Eu quero teu coração em mim, eu quero a tua vontade cumprida em mim, eu quero o teu propósito na minha vida, eu quero andar contigo nessa comunhão. Eu estou vivendo uma vida de crente, mas é uma vida de crente, Deus. Assim, sem ser aquela coisa. Pastor, o senhor está falando de ser radical? Não. Está falando de ser inflexível? Também não. Está falando de ser extremamente rígido? Não. Estou falando do coraçãozinho nele. De coisa simples. De se manter com Deus e em Deus. Ser dele. E eu não preciso dizer aqui, existem uma receita com 30 coisas para que você, não, viva Deus com você todo dia. E qual seria a base, pastor? Bom, Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus grita a esses sacerdotes, vocês desprezaram a palavra. Deus grita a esses sacerdotes, vocês desprezaram o caminho, estão permitindo o coração de vocês se desconectarem. Deus diz a esses sacerdotes, sabe, vocês estão sem honra diante de mim. Por quê? Porque vocês decidiram flertar com algumas coisinhas.
Permitiram o vosso coração ser tomado por outras coisas, inclusive alguns ídolos. Olharam para os outros povos, para as outras nações. Viram nas outras nações determinadas práticas e fizeram disso parte do dia a dia de vocês. Deixaram de considerar o padrão que eu estabeleci para vocês. Por isso o vosso culto é um culto sem vida. Por isso que vocês precisaram e precisam desenvolver uma série de mecanismos e outras coisas para que aquilo que vocês vivem tragam, no mínimo, alguma lembrança do que eu já fiz. Porque a questão aqui está na amnésia que toma conta, se esquece do que Deus fez. É por isso que o Senhor diz no verso 2, se não escutardes e se não propuserdes em vosso coração dar glória ao meu nome. Isso aqui é Deus olhando e dizendo, faz tempo que eu não vejo vocês fazerem isso. Darem glória ao meu nome. Isso é uma prática que estava esquecida. A ideia aqui é, vocês não me centralizam mais. E isso é uma situação complicada, porque a gente sabe que o culto é para Ele. E ainda que em um momento ou outro, né, alguma coisa vem, nos alcança, nos toca, nos levanta e nos coloca muitas vezes de pé, a gente precisa lembrar disso que é para Ele. E aquilo que é centrado nele é para a glória dele. Ele quer ser aquele que está no centro do seu culto. Há uma displicência, né, com relação ao culto apresentada no capítulo 1. As Malaquias vêm e diz, vocês querem lidar com o caminho de bênçãos ou de maldição? Deus está querendo que vocês andem no caminho de bênçãos. E o que é que a gente deve fazer? Bom, centraliza nele. Deem glória ao nome dele. Isso não é só abrir os lábios, mas façam do coração de vocês e da prática de vida de vocês uma expressão de louvor a Deus constante. Por onde andarem, onde estiverem, não vão precisar gritar muito, fazer muito, não. Se desejarem, exaltem a Deus, mas vocês, com a prática de vida de vocês, vão fazer o nome do Senhor ser glorificado, inclusive por outras pessoas. Como o Senhor diz, dando glória ao meu nome. Trazendo Deus para o centro do seu culto. Segundo, trazendo Deus para o lugar de Senhor que orienta nas questões da vida e da sua jornada. Porque aqui Deus está dizendo no verso 2, deem glória ao meu nome. Convide ele para ser quem instrui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor diz que na boca de Levi, ou seja, da tribo de Levi, representado inclusive aqui por Arão, principalmente, que é quem mais representa toda essa história sacerdotal, Deus diz, na boca dele esteve a lei, ou seja, na boca dele esteve a palavra. Veja o verso 6 ainda, e não se encontrou iniquidade em seus lábios. Por quê?
porque ele seguiu essa orientação do verso 2, decidiu dar glória a Deus com seus lábios e com a sua prática de vida. O Senhor chega a dizer mais: caminhou comigo em paz e em integridade. É aqui que eu estou dizendo a você o que é ter Deus como o conselheiro da sua vida. É se submeter a Ele, colocando no seu devido lugar com relação à sua vida. De modo que antes de você conversar e falar com o que quer que seja, você fala com Ele. E diz para Ele: anda comigo nesse caminho. E o chama para ser parte das suas decisões, e o chama para ser parte das suas escolhas, e o chama para ser parte da sua movimentação nesta terra e nesta vida. É muito importante considerarmos isso. E por quê, pastor James? Porque Deus tem coisas para fazer em nós e através de nós. E ele está aqui citando alguém, né, falando de Levi, pensando na tribo em si e, consequentemente, na pessoa de Arão, que foi o primeiro sacerdote. E ele está dizendo assim: olha, em Arão houve um padrão e agiram assim, faz de novo. Mas é vocês fazerem de novo. Para que Deus faça de novo. Nós precisamos fazer de novo. Por que chama ele para ser conselheiro? Terceiro, eu estou considerando esse terceiro ponto, porque há uma necessidade de resgatarmos da nossa memória, porque a gente esquece o que ele fez e o que está fazendo. E aqui se mostra claramente, no capítulo 1, verso de número 2, eles dizem para Deus: em que tu nos tens amado? Veja como esqueceram. E é terrível quando um crente esquece que o seu Cristo foi à cruz por ele, que o sangue de Jesus foi vertido por ele, que a sua salvação já foi operada e manifesta pelo seu Senhor, que o Senhor lhe deu o Espírito Santo, que o Senhor lhe deu dons, que o Senhor vem lhe conduzindo ao longo da vida debaixo de um cuidado especial. É terrível quando um coração esquece dessas coisas. Porque o que sobra é esfriamento, o que sobra é exaustão na alma. Nós precisamos de vigor de Deus, precisamos de refrigério de Deus, precisamos de renovo de Deus. Nós precisamos viver o que Deus tem para as nossas vidas quanto à intimidade com Ele. Você precisa desse renovo de Deus na sua vida. Mas esse renovo acontece quando o coração diz para Deus: caminha comigo. E para Deus caminhar, é só fazer o que foi feito lá atrás. Deus diz: olha, na boca de Levi a palavra estava lá. Andou com integridade, viveu diante do meu propósito. Não agiu segundo as suas emoções, nem as suas decisões, mas andou segundo aquilo que eu orientei, eu instruí, eu determinei, diz o Senhor. E o resultado disso para ele foi bênção. Mas Deus diz: mas vós vos afastastes do caminho. E sabe o que é ruim nisso tudo? É que vocês fizeram tropeçar a outros. O culto de outros deixou de ser um culto pleno e completo por causa de vocês. Bom, essa parte é a parte amarga da coisa, não é? Porque quando eu estou expondo isso aqui, parece que o que Deus tem aqui é só cobranças, mas não. O Senhor está dizendo: ei, eu quero abençoá-los. Mas voltem. Eu quero abençoá-los. Mas se posicionem. Eu quero abençoá-los. Mas atentem para o que eu estou dizendo. Escutem, guardem, pratiquem, vivam, estejam, conectem-se
ao coração de Deus nesse momento. Deus tem coisas lindas, Deus tem coisas profundas para revelar ao seu coração. Agora, Deus quer plantar neles esperança. Mas para isso Deus precisou corrigi-los. E aqui eu estou falando, né, de uma geração que perdeu a memória. E Deus diz, eu vou relembrar quem eu sou. Veja, e ele diz no verso 2, se não escutardes e se não propuserdes em vosso coração da glória ao meu nome, declara. Olha que ele diz que é Yahvé dos exércitos. Aquele que, segundo, olha o que ele diz, manda, ele diz, mandarei contra vós maldições e amaldiçoarei vossas bendições. É claro que Deus não quer amaldiçoar aqui, não, Deus quer abençoar o seu povo. Mas ele está dizendo, olha, eu estou dando oportunidade, se vocês desprezarem, a culpa é de vocês, porque vocês estão simplesmente escolhendo outro caminho a não ser aquele que eu estou propondo, que vocês glorifiquem o meu nome com o coração de vocês. Eu quero que vocês exaltem o meu nome. Quero que vocês celebrem o meu nome. Quero que vocês engrandeçam o meu nome. Porque eu quero abençoá-los. Agora vocês precisam lembrar quem eu sou. Ele é Yahvé dos exércitos. Segundo, ele é o que manda. Ele diz, eu mandarei. Terceiro, ele é aquele que faz saber. Se você olha para o texto, ele diz no verso 4, então sabereis que eu vos enviei esta ordenança. Ele é o que faz saber que é ele quem está falando, que é ele quem quer dirigir, que é ele quem está no negócio, que é ele quem está querendo promover um avivamento na nossa história de vida, que é ele que quer enraizar a nossa vida ao ponto de qualquer vento que bater não nos abalar, porque estamos fincados em Deus e para a glória de Deus. Acho que é ele. Ele é o que repreende. Verso 3. Eis que eu repreenderei a descendência da terra. Ele é o que repreende. Em outras palavras, ele é aquele que disciplina. Mas disciplina por quê, pastor? Capítulo 1, verso 2. Porque ele ama e nos tem amado. E às vezes a gente diz, Deus, por que isso, Deus? Porque a demora em algumas coisas, Deus, porque o silêncio. Mas ele está trabalhando na gente. Nós estamos na sala de aula de Deus. Vai chegar o momento que ele vai honrar o nome dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. Agora, o que é que ele diz aqui? E isso me chamou a atenção. Ele se apresenta para esse sacerdote como aquele que diz que tem o que eles precisam para dar a eles, se eles, de fato, no coração decidirem buscá-lo. E escute, enquanto você está buscando ao Senhor, Ele está acrescentando coisas grandiosas à sua vida. Às vezes você não está vendo nas mãos, mas tem muita coisa sendo agregada à sua vida que vai se manifestar, inclusive materialmente depois, porque Deus começa
alcançando a sua vida espiritual para chegar em outras coisas que ele tem para a sua vida. E ele vai chegar, ele vai te abençoar. Agora olha para o texto. Por que eu estou falando isso? Veja no texto aí. Eu vou ler o verso de número 6 em diante. Em sua boca esteve a lei da verdade, e não se encontrou iniquidade entre seus lábios, caminhou comigo em paz. Está falando de Levi, pensando aqui na pessoa de Arão também, né, e do seu filho que o substituiu. Então ele diz, caminhou comigo em paz e em integridade, e fez voltar a muitos da iniquidade. Deus está aqui apresentando o modelo de homem e mulher que ele quer para a sua obra e para as coisas que ele tem para fazer no meio da sua família. Ele disse, se você andar por esse caminho aqui honrando o nome dele, você verá Deus ser honrado no meio das suas coisas. Mas veja o verso 7, porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e de sua boca consultarão a lei. Quem vai consultar? Ele está falando aqui da geração que inclusive está apresentada a partir do verso de número 10 do capítulo 2 e que foi citada também no capítulo 1. Ele diz que estes tais se transformarão numa referência. Escute o que Deus está dizendo aí. Deus diz, não, eu não quero da boca do sacerdote outras coisas a não ser exalando o conhecimento de Deus. Deus é quem pode dar. E Deus é quem pode fazer multiplicar o que ele tem dado na sua vida. Escute o que eu lhe digo, porque como Apocalipse 1, verso 6 diz que nós somos uma nação de reis e sacerdotes, então guarde isso no coração. É Deus quem vai agregar conhecimento à sua vida. Só que Deus que está dizendo que vai agregar, porque só Ele pode dar. A gente pode buscar uma série de coisas, mas esse conhecimento que Ele fala aqui, que é de um nível revelado nele, a partir da sua palavra, o entendimento da sua palavra, o conhecimento da sua palavra, a percepção profunda da sua palavra, somente Ele pode dar. Agora ele dará para quê? Ele está dizendo que vai fazer de mim, de você, de nós, uma referência para outros. E é aqui que eu queria chegar. Porque se na visão de Deus, Deus contrasta a realidade do sacerdócio atual e presente com o sacerdócio do passado, e diz que no do passado houve gente íntegra e ele está vendo essa geração perdida, Deus não fecha o livro assim. Ele fala de esperança para essa geração sacerdotal, e ao falar de esperança para essa geração sacerdotal, ele diz, ei, vai chegar a hora que da sua boca vai exalar conhecimento. Vai chegar a hora que, em segundo lugar, te ouvirão com atenção. E as palavras da sua boca terão um peso muito grande. Vai chegar a hora em que muitos, ao te olharem, eles vão ter você em terceiro lugar como uma referência. Porque Deus diz que ouvirão e consultarão, ou seja, estarão perto deles, dizendo, eu quero uma palavra de Deus. Isso aqui tem a ver com, e entenda, com os sacerdotes que se achegarão ao profeta, ao mesmo tempo também que tem a ver com as pessoas que se chegarão ao sacerdote. Mas principalmente as pessoas se chegando aos sacerdotes e vendo neles alguém que tem um conselho, que tem uma orientação, que tem uma palavra, que pode fazer essa mediação, essa ligação, essa ponte de conexão e de ligação entre os homens e Deus, porque eles eram mediadores.
É por isso que Deus está olhando para cada um nesse tempo aqui, e em Malaquias capítulo 3, verso 6, que para mim é o versículo-chave desse livro, ele diz que ele é o Senhor e não muda. É por isso que ele lembra do passado, ele diz, eu estive lá. Eu cuidei de Arão, eu trabalhei por Arão, eu agi por Arão, eu confirmei em Arão a minha chamada, a minha bênção, eu fiz tantas coisas por ele e apresentei o meu padrão para ele. Vocês fugiram do padrão, mas eu quero vocês de volta. E eu vou colocar conhecimento na mente e nos lábios de vocês. Por que o Senhor vai fazer isso? Para que vocês sejam uma referência. Para que aqueles que chegarem junto de vocês tenham onde buscar uma palavra. E para que eles possam entender qual é o meu plano, o meu caminho, a minha vontade, o meu propósito para a vida deles. Mas me deixe concluir isso aqui, gente. Porque eu já falei demais hoje, preciso terminar. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 7, foi a presença de um sacerdote no dia de batalha que fez a diferença. Porque a Bíblia diz que quando os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, está lá em 1 Samuel capítulo 7, a partir do verso 7, eles se viram cercados. O povo de Israel se viu cercado. Eles se viram sem saída. Olharam para o profeta Samuel e disseram, não cesse de orar por nós. Como é bom na casa ter alguém que as pessoas olham e podem dizer, não cessa de orar por mim. Porque Deus te colocou no meio da tua família para isso. Gente te procura e vai te procurar ainda mais. Porque Deus quer ser, através de você, uma ponte de ligação entre elas e o reino de Deus. E é por isso que o Senhor vai ouvir a Samuel. A Bíblia dá testemunho de Samuel e diz que nenhuma das suas palavras caiu por terra. Foi um homem que andou com Deus e esteve tão em Deus e Deus com ele, que Deus honrou cada vírgula das palavras que falou ao coração dele. E esse povo diz a este profeta, não cesse de orar por nós. E Samuel, diz a Bíblia, tomou um cordeiro pequeno, colocou no altar de Deus e começou a apresentar em sacrifício diante de Deus. O que foi que aconteceu? Algo inexplicável? Algo incomparável? Algo inédito. Deus tem para a vida dos seus o inexplicável, o incomparável e o inédito. E é isso que ele fez e eu não tenho dúvida que continuará a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Samuel clamou, a Bíblia diz que Deus trovejou dos céus em favor do seu povo. Os filisteus corriam, o povo foi atrás deles. O exército de Israel foi atrás deles. E eles foram vencidos, porque naquele dia foi dito por Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque se Deus achar um coração que voltou, um coração que diz, Deus, eu me perdi um pouco, mas eu estou no teu plano, olha aqui minha vida. Se Deus achar um homem, se Deus achar uma mulher, se Deus achar um crente que o adora, que o serve, que o ama, Ele vai fazer coisas lindas em favor de cada um e de cada um. Ele vai fazer coisas preciosas em favor de cada um e de cada um.
Inclusive, Ele vai livrar gente por meio de você. Ele vai suprir o coração de gente através de você. Ele vai te abençoar e aquilo que te abençoará, abençoará pessoas perto de você. Então, o que é que eu faço, pastor? Rende o coração a Ele todo dia. Anda na humildade com Ele. Abra mão das suas resistências.